Boa noite a todos, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar em Família. Agradeço desde já a presença de todos. Convido a se inscreverem em nosso canal, aqueles que não forem inscritos, a compartilharem, curtirem os nossos vídeos. Temos bastante material no canal, com certeza algum deles vai te auxiliar, te ajudar na compreensão da doutrina espírita e nos assuntos particulares de cada um. Convido também a estarem conosco de forma presencial ou online nas nossas reformas íntimas, que se dão sempre às 15 horas todos os sábados. Temos também o nosso Evangelho no Lar de forma presencial em nossa casa espírita, sempre às 19h30, todas as terças-feiras. Estão todos muito convidados a estarem conosco. A nossa lição de hoje é a lição de número 19. Vamos com a oração e posteriormente a leitura da lição. Agradecemos, Pai querido, imensamente a oportunidade que o Senhor nos concede de mais um Evangelho no Lar em Família. Convidamos a equipe espiritual do SESB para se fazer presente em nossos lares e nos auxiliarem nessa atividade, bem como aos nossos benfeitores. Agradecemos imensamente todo o amparo e auxílio que sempre é nos dado. Que possamos ser intuídos, inspirados na interpretação e compreensão da lição, para colocá-la em prática em nossas vidas. Pedimos também aos nossos irmãos que se encontram de alguma forma atrelados à psicosfera dos nossos lares, para que sejam também amparados, socorridos, auxiliados, esclarecidos, enfim, da forma que melhor ajustarem ao caso concreto, que possam ser também socorridos e amparados no momento do Evangelho, não só no nosso lar, no meu lar, mas também nos lares que nos ouvem. Agradecemos imensamente todo o amparo que nos é dado sempre. Que assim seja. Hoje a nossa lição é uma lição muito interessante, a lição de número 19, a receita da felicidade. Então vamos a ela. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados do culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinante no povo, situando-lhe a causa nas deficiências políticas da época, e depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estempou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isso não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo, para esse fim, que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aquele que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respeitaria, abençoado júbilo, se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinto credor, em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia
se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da concórdia alheia, e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem não pelo que aparento ser, nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumariamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem, no campo da minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda um modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala, singela, incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nesta mesma norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Aí a receita da felicidade que Jesus nos concede. Fazer aos outros o que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Eu achei muito intrigante essa lição, muito interessante, porque eu não sei vocês, mas eu me coloquei aqui na condição de Tadeu. Acho que Tadeu e eu estamos aí muito pares no que pensamos. Mas é interessante que são anseios que todos nós trazemos em nosso coração, consciente ou inconscientemente, mas que denota em nós uma imaturidade na forma de relacionarmos com esses anseios. Porque o que espera de nós, o Mestre? Todas as escolhas que fazemos em nossas vidas, elas nos trazem determinadas consequências em relação às escolhas. Todas elas trazem consequências, independentes das escolhas que fizermos, boas para nós, o espírito para nós ou não. Trazem consequências. E as consequências que traz o ensinamento do Cristo é justamente essa indiferença, essa solidão, esse distanciamento daqueles que ainda não estão nessa condição. Achei muito interessante Tadeu querer que as pessoas se relacionassem perante a ele de uma forma tão, por ele colocado ali, bem evoluída, diríamos assim,
como se ele estivesse esperando que as pessoas fossem santos, já. Mas, não sendo, não teriam como proceder de tal forma. Ele esperava que as pessoas encaixassem dentro dos seus anseios e das suas necessidades, imaturas ainda. Mas nós não podemos esperar pela mudança interior do próximo. Se nós escolhermos um caminho, e se esse caminho é bom para nós, a mudança não tem que partir do que estão ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos parentes, ela tem que partir de nós. O mundo vai continuar sendo o mesmo, independente da escolha que você faz. Quem tem que mudar em relação à escolha é você. Quando a gente, por exemplo, começa a fazer uma dieta, vou colocar um exemplo bem simples. Os doces, as coisas gostosas vão continuar existindo. É você que vai ter que fazer a renúncia de não comer aquelas substâncias que você sabe que são muito gostosas, porém que já não cabe a você uma vez que está fazendo regime. Que a sua restrição alimentar, ela vai te exigir um outro tipo de alimentação, já que você almeja por um peso ideal. Então, você sabe que se você continuar comendo aquelas coisas gostosas, aquelas guloseimas, você vai engordar. Mas como você anseia por emagrecer, você necessita de uma restrição alimentar, de um cuidado com aquilo que você come, uma alimentação mais leve, não é mesmo? Não dá para termos as duas coisas, comer coisas gostosas e ser magro. É uma coisa incompatível. Não é por maldade, o alimento não está com raiva de você. Ele é aquilo. E ele tem aquelas consequências que são os pesos a mais. Ele não é mal por isso, nem bom por isso. Ele apenas tem uma consequência ao ser comido, ingerido de forma metabólica pelo nosso organismo. Assim também como uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, ela não faz bem ou mal para você. Ela é indiferente a você. Mas o seu corpo vai sentir os benefícios mantendo-se mais magro, mais equilibrado a alimentação, mais esbelto. Então, cada escolha que eu faço, ela tem uma consequência. Mas a comida, ela continua sendo a mesma. Quem tem que escolher as melhores escolhas sou eu, já que eu espero almejar um resultado diferente daquilo que eu tô tendo. Então, não tem como eu ter em meu coração raiva, mágoa, desesperos, pensamentos negativos, derrotistas, e tentar seguir o Cristo, agir esperando das pessoas uma mudança em relação a mim, porque eu agora estou seguindo ao Cristo. Mas continuar carregando os lixos mentais que eu sempre carreguei. Não vai haver diferença em mim e uma pessoa que não faz esforço nenhum. Então, quando a gente se coloca na condição de cristão, o que se espera de um cristão é um posicionamento diferente, agir de forma crística, agir como Jesus agiu, não é assim? Então, como Jesus agiu perante o mundo? Ele agiu dizendo para todos nós: olha, vocês têm que me respeitar, porque eu sou o irmão mais velho, porque eu sou superior, porque eu sou um ser angelical, eu sou um arcanjo. E aí chegou ostentando todo aquele poder que ele tem, espiritual, e aí a gente se abaixava porque ele era evoluído. Não, gente, não foi assim. Pelo contrário, nós crucificamos o Cristo. Nós o tratamos da pior forma possível. No entanto, ele olhava para nós de uma forma muito amorosa e respeitosa sempre, não era? Então ele não esperou nada de nós. Ele não esperou que nós agíssemos de uma forma que nós ainda não estávamos preparados para agir, porque não tinha maturidade para isso. Cada um vai dar aquilo que tem dentro do seu coração. E
uma coisa para a gente pensar que o Cristo mesmo nos diz: a felicidade não é deste mundo. Porque a felicidade ela é muito mais ampla do que um estado de alegria apenas, um estado de prazer momentâneo. Ela não é algo material, não é algo que nos liga à terra. Ela é algo que nos liga ao céu. Ela é algo espiritual. É um sentimento, não é uma sensação ou uma emoção. É um estado de consciência, um estado de plenitude, muito mais amplo do que uma simples alegria ou satisfação. Então vamos aqui à lição. Tadeu como sendo nós. Vamos analisar nessa perspectiva, não como sendo apenas uma história narrada por Ney Lúcio aqui, sendo Tadeu, mas como Tadeu sendo cada um de nós, e como estamos dentro desses quadros de exigências em relação ao mundo, em relação aos nossos benfeitores, em relação à espiritualidade, a Deus, ou quem quer que seja. Estamos exigindo muito? Vamos ver aqui. Tadeu, ele coloca em Lúcio que ele era um dos mais inflamados nas reuniões. Ele era um dos que mais debatia, um dos que se exaltava, o que trazia toda essa energia na fala. Que a felicidade, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Ele falava da felicidade como se fosse como uma condição humana e que para um estado pleno de felicidade, os dominadores de Roma e os rabinos do Sinédrio não colaboravam muito para a felicidade daquele povo. E tocado de indisfarçável revolta, demonstrando aqui que ele não apenas consideravam que eles oprimiam um povo, que não deixava esse povo ser feliz, mas não disfarçava a sua revolta em relação àquela condição daquele povo naquela época. E dissertando que sobre a discórdia e o sofrimento reinante no povo, situando-lhe a causa nas deficiências políticas da época, estendeu várias considerações preciosas em torno do assunto. E aqui vou colocar para nós. A gente sempre acha que a nossa felicidade está no governo. E o governo tem as suas obrigações de tratar todo o povo de forma justa, de forma honesta, de forma correta, nos esquecendo de que os nossos representantes, de que as pessoas, elas são nada mais do que o reflexo daquilo que somos. Então, nós elegemos aqueles semelhantes a nós. E se fôssemos diferentes, mais exigentes nas nossas escolhas, se soubéssemos escolher melhor e cobrar melhor das nossas escolhas, elas talvez seriam diferentes. Já que nesta época em que vivemos, temos condições de escolher os nossos representantes, sejam eles quais forem, de todas as áreas. Mas naquela época, o povo era oprimido por Roma e pelos rabinos do Sinédrio. Será que realmente os nossos problemas de falta de felicidade estão nos nossos representantes religiosos? Ai, eu não concordo com a opinião de tal representante. Então eu não sou mais dessa religião e agora sou infeliz. A sua felicidade está em homens? A sua felicidade está numa aceitação daquilo que a pessoa pensa ou deixa de pensar? É nisso que você baseia a sua fé? A sua religião depende do comportamento dos outros? O seu estado de religiosidade depende de como um procede ou não em relação à sua própria opinião? Será que estamos tão frágeis assim nos nossos desejos, nossos quereres? Eu não sou mais espírita porque agora fulano de tal, que era meu guia espiritual, pensa diferente de mim, ou falou uma coisa que eu não gostei, e então não sou mais espírita. Ai, meu pai, você é espírita por quê? Você é cristão por quê?
porque os outros andam bonitinho conforme você gosta? Ou porque você quer uma melhora interior em você? E o alvo central sempre é você. Os outros pouco importam. O que importa é você, com você mesmo. É o que você vê em relação ao mundo. E aí Jesus então coloca aqui para Tadeu, né? Tadeu, como você interpreta então a felicidade? E aí Tadeu responde: Senhor, a felicidade é a paz de todos. Tadeu responde assim de uma forma muito genérica, né? Ah, Senhor, a felicidade é uma paz de todos. Tá, isso é o ideal. Mas e agora então? Que estamos vivendo em guerra, que estamos vivendo polarizações de pensamentos, ideologias e de várias formas de discordar uns dos outros. Agora então vamos ser todos infelizes, porque o mundo está um caos. Será que então a gente é infeliz quando não tem paz no mundo? Será que é essa felicidade que Jesus estava nos falando, da felicidade exterior? Ou é a felicidade interior? E o Cristo estampou então significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isso não desconheço, que realmente a felicidade é a paz de todos. Isso é o ideal. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Jesus aqui coloca no âmbito pessoal. E nós fazemos essa pergunta: você que me ouve, eu que falo, no que estamos baseando a nossa felicidade, a nossa alegria? Será que estamos confundindo a nossa felicidade com a nossa alegria? E será que estamos confundindo os nossos desejos com as nossas felicidades? Então vamos analisar. Que Tadeu começou a fazer as exigências dele, então o discípulo com algum acanhamento anunciou e ele começa a falar sobre o ideal para ele ser feliz. Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Aqui então ele colocou como um limitante para sua felicidade a incompreensão das pessoas. As pessoas não compreenderem as escolhas dele, de seguir o mestre, de ser discípulo, a incompreensão. Quantos de nós vivemos a incompreensão? Quantos escolhem uma religião e a sua família não compreende a sua escolha e sofrem a incompreensão dos seus familiares? Você baseia a sua felicidade nisso? Se os seus familiares não aceitam a sua escolha, então você é infeliz? Seja ela porque eu quero fazer uma determinada faculdade e meus pais não querem, meus amigos não acham que é uma boa escolha, então eu fico triste? Quem tem que se alegrar? Você ou os outros? Será que eu fico em desespero quando sou incompreendido? Ou eu compreendo que é difícil eu agradar a todos? Desejo para esse fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Ele coloca então mais uma condicionante, que deseja para que esse fim que o próximo não despreze as intenções nobres. Então, quando ele tivesse alguma intenção que fosse nobre na colocação dele, que não desprezassem essa intenção. Será que muitas vezes, quando temos uma intenção boa, uma intenção do bem, e as pessoas não compreendem a nossa intenção, ficamos infelizes? Será que também não colocamos a nossa felicidade na aceitação do próximo? Em não ser desprezado? Então, se eu sou desprezado de qualquer forma que seja,
Eu me sinto infeliz? Sei que erro, coloca Tadeu, muitas vezes porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Então, ele almejava que todos compreendessem que, apesar de ser humano e cometer falhas, erros, que gostaria que todos reconhecessem que, apesar de errar, ele tem o propósito de acertar. Respeitaria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação de meu ideal. Então ele coloca aqui como uma condicionante de ser feliz, que todos o respeitassem, que pudessem confiar em seus semelhantes. Será que a gente pode confiar nos nossos semelhantes? Será que a gente pode confiar em nós mesmos? Às vezes nós mesmos temos atitudes que a gente às vezes surpreende. Como esperar que os outros não tenham essa surpresa em relação a nós? Será que não é muita exigência da nossa parte? Será que não é muita exigência a gente querer confiar em todo mundo? Jesus já nos alertava: seja prudente como a serpente. Então, se ele mesmo, sendo o nosso mestre, nos aconselhava a sermos prudentes, sinal de que não podíamos confiar em todo mundo, não é mesmo? É uma exigência bastante grande. Suspiro pelo respeito de todos para que eu possa trabalhar sem impedimentos. São bastante exigências que ele faz. Então ele queria que para ele trabalhar não tivesse impedimentos. Quantos de nós muitas vezes deixamos de fazer alguma coisa em nosso próprio benefício, como por exemplo ir na casa espírita, porque os nossos familiares não gostam? Então a gente se vê impedido de alguma forma e a gente deixa de fazer. E ele aqui fala que suspira que todos os respeitassem para que ele pudesse exercitar o trabalho dele sem impedimentos. Será que realmente são os outros que nos impedem de fazer qualquer coisa ou somos nós que nos impedimos e justificamos o nosso impedimento aos outros? As pessoas são capazes de mandar mesmo em nós? Somos comandados irresistivelmente? Ou temos o nosso livre-arbítrio de escolher? Será que temos que colocar a culpa nos outros no que a gente não pode fazer ou não quer fazer para não se indispor com alguém? Maledicência ou esquecessem? Se as pessoas parassem de comentar, de falar dele de forma maledicente. Quantos de nós já não sofremos maledicência? E ainda vamos sofrer, porque estamos no mundo ainda de pessoas imperfeitas. Essa é uma condicionante, então, para nossa felicidade? Será que a gente tem que ser infeliz quando sofre algum tipo de comentários desagradáveis em relação a nós? Vivo na expectativa da concórdia alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia me doem no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia
Venturoso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo que aparento ser, nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. E, acima de tudo, Senhor, estaria sumariamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem, no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Muito interessante, porque quantos de nós já nos vemos nesse quadro aqui em que Tadeu se coloca? E se ele for esperar ser atendido, satisfeito todas essas exigências que ele faz aqui, quantos de nós então já não seríamos infelizes, não é mesmo? Porque ele está esperando sempre que os outros modifiquem, que os outros ajam de tal e tal forma como ele, que as pessoas o respeitem, que as pessoas o vejam como ele se vê, que as pessoas o admirem, que as pessoas isso e aquilo. Mas em nenhum instante ele falou dele mesmo, como ele gostaria de ser, como ele gostaria de se modificar, se transformar. Então, Jesus olha, analisa, então ele dá-nos a receita da felicidade. A receita da felicidade que Jesus nos concede não é esperar que os outros se modifiquem para que nós sejamos felizes. Não é esperar que o contexto social, econômico, os países, enfim, que o mundo seja conforme eu gostaria que fosse, para eu ser feliz. Mas Jesus vem nos dizer que a felicidade, fala ele, Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, ou seja, que todos sejam felizes, que o mundo inteiro seja feliz, porque pelas exigências dele aqui, ele coloca como mundo feliz já, no estado de mundo feliz. Proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. Então Jesus coloca um desafio para ele. Se você quer que as pessoas te respeitem, que as pessoas te admirem, que as pessoas vejam você de uma forma diferente, que seja você o primeiro a ver, que seja você o primeiro a se colocar numa condição diferente, a respeitar os outros, a diferença dos outros que pensam diferente de você. Enfim, você se modificar em relação às pessoas e não as pessoas se modificarem em relação a você. Se você quer ter pessoas amorosas ao seu redor, que seja você a pessoa amorosa. Se você quer receber respeito, que seja você o primeiro a respeitar. Se você quer receber consolo, que seja você o primeiro a consolar. Nós adquirimos os nossos dons conforme eu exercito aquilo. Tem uma passagem na Reforma Íntima que fala sobre isso, os dons. Eu aconselho vocês depois de darem uma olhadinha. E uma anterior a essa que fala sobre modificarmos os nossos semelhantes, modificarmos as instituições religiosas. A gente não vai modificar o que está fora de nós. E causa-nos bastante sofrimento esperar que os outros modifiquem para melhor se ajustarem ao que nós desejamos deles. Nós temos que mudar por nós mesmos. Ninguém vai mudar por ninguém. Se eu quero a diferença do mundo, um mundo melhor, que seja eu o primeiro a colaborar para essas atitudes. Que seja eu o primeiro a ser diferente para que o mundo se transforme em algo diferente, em algo melhor. Então vamos fechando os nossos olhos.
Agradecemos a equipe espiritual do SESB que se fez presente em nosso Evangelho, o auxílio e o amparo que sempre nos é dado, que possa socorrer e auxiliar os nossos irmãos do plano físico e do plano espiritual, que estiveram conosco, que estão conosco durante esse Evangelho, auxiliando cada um dentro das suas necessidades, fluidificando as águas, fazendo a limpeza psíquica nos lares, restaurando a vibração, o equilíbrio de cada um e de seus lares. Agradecemos, Pai, imensamente a oportunidade do Evangelho. Que assim seja. Gratidão, queridos irmãos. Eu espero que tenham todos uma excelente semana. E com a graça de Deus, espero todos na próxima segunda. Até mais. Fiquem com Deus.